Você já sentiu um vazio no peito, como se Deus estivesse sussurrando que Ele tem um plano maior para você? Você já se perguntou se Deus tem alguém especial, reservado só para você? Talvez você tenha orado, esperado e até questionado se o amor está nos planos dele para a sua vida. Você vê outras pessoas encontrando sua cara metade e se pergunta: quando será a minha vez? Mas e se eu te dissesse que Deus não está apenas preparando alguém para você, mas também está preparando você para essa pessoa? E se o atraso não for uma negação, mas uma preparação divina? Hoje, quero te mostrar como Deus te apresenta ao seu alma gêmea. Não por acaso, não por sorte, mas pelo seu plano perfeito. Antes de começar, bora aquecer? Comente se está pronto para essa história. Curta para apoiar e se inscreva, porque o final tem uma surpresa que vai te surpreender. Antes mesmo de nascermos, Deus já havia escrito nossas histórias. Muito antes de sentirmos o desejo ardente por amor em nossos corações, Ele já havia desenhado um plano para nós, incluindo a pessoa que Ele pretende que caminhe ao nosso lado pela vida. Podemos passar anos nos perguntando quando, como ou até se encontraremos nossa alma gêmea, mas a verdade é que Deus nunca está atrasado. Seu tempo é sempre perfeito e seus caminhos estão além da nossa compreensão. Pense em Abraão. Deus prometeu a ele descendentes tão numerosos quanto as estrelas, mas ele teve que esperar, conforme está escrito em Gênesis 15, versículo 5. Então, conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Muitos de nós, como Abraão, ficamos impacientes. Começamos a fazer nossos próprios planos, correndo atrás de relacionamentos que nunca foram destinados a nós, tentando forçar as coisas a acontecerem. Mas Deus não se move pela nossa impaciência. Ele se move pela nossa fé. Ele quer que confiemos nele, mesmo quando não podemos ver o quadro completo. Você pode olhar ao redor e se perguntar por que outros parecem encontrar o amor tão facilmente enquanto você espera. Pode questionar por que relacionamentos que você achava que eram o certo terminaram em decepção. Mas será que Deus estava te protegendo? Será que o que você pensava ser amor era, na verdade, uma distração do verdadeiro amor que Ele preparou para você? Deus não está te privando do amor. Ele está preservando algo muito maior. Muitas vezes, pedimos a Deus que traga a pessoa certa para nossas vidas, mas a melhor pergunta é: estamos nos tornando a pessoa certa? Em vez de nos preocuparmos com quando encontraremos nossa alma gêmea, devemos focar em nos tornarmos o tipo de pessoa pronta para esse encontro divino. Deus não te apresenta a sua alma gêmea quando é conveniente para você. Ele a apresenta quando você está preparado, quando você cresceu na fé, quando seu coração está alinhado com a vontade dele. Quando Deus trouxer essa pessoa para a sua vida, você saberá. Não será forçado, não será difícil, não haverá confusão, apenas paz. A história de amor que ele escreve para você será marcada pela sua presença, seu propósito e seu poder. Confie nele, pois ele é o autor do amor. Deus não apenas te dá uma alma gêmea, ele te prepara para ela. Antes de trazer essa pessoa para a sua vida, ele primeiro trabalha em você. Ele molda seu caráter, refina seu coração e te ensina as lições que você precisa aprender. Muitas vezes, desejamos o amor, mas não percebemos que o amor exige maturidade, paciência e um coração alinhado com a vontade de Deus. Pense em José na Bíblia. Antes que ele pudesse entrar em seu destino, ele teve que passar por provações, traição, dificuldades e espera, conforme descrito em Gênesis 37 a 50. Se Deus o tivesse apresentado ao seu futuro cedo demais,
ele não estaria pronto. O mesmo é verdade para relacionamentos. Se não estivermos preparados, podemos lidar mal com a bênção que Deus quer nos dar. É por isso que Ele toma tempo para nos moldar primeiro. Muitas vezes, oramos pela pessoa certa, mas estamos nos tornando a pessoa certa? Estamos andando em obediência? Estamos vivendo uma vida de integridade? Somos fiéis nas pequenas coisas? Deus não junta duas pessoas quebradas esperando que elas se consertem. Em vez disso, Ele te torna completo nele primeiro. Ele fortalece sua fé, cura as feridas do passado e te ensina a depender dele. Essa temporada de preparação não é punição, é proteção. Deus te ama demais para te dar algo antes que você esteja pronto. Ele não quer que seu relacionamento seja construído sobre insegurança, egoísmo ou dor não curada. Ele quer que seja fundado na fé, confiança e amor que reflete o seu próprio. Deixa um "tô dentro" nos comentários, clica no like e se inscreve. O final do vídeo guarda um segredo especial para você. Quando você permite que Deus te prepare, você perceberá que encontrar sua alma gêmea não é apenas sobre romantismo, é sobre propósito. Quando Deus une duas pessoas, nunca é por acaso, é por um encontro divino. O mundo pode chamar isso de destino ou coincidência. Mas sabemos que cada passo de um homem ou mulher justo é ordenado pelo Senhor, conforme Salmos 37, versículo 23. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Você pode pensar que conheceu alguém por acaso, mas na realidade, Deus estava alinhando seus caminhos muito antes que você soubesse disso. Pense em Ruth e Boaz. Ruth era uma viúva, quebrada e incerta sobre seu futuro, mas ela escolheu seguir a direção de Deus. Ela não correu atrás de um homem, ela buscou obediência. E em sua obediência, Deus a levou a Boaz, conforme narrado em Ruth 2-4. O mesmo é verdade para nós. Deus não precisa da nossa ajuda para orquestrar conexões divinas. Ele simplesmente precisa da nossa confiança. Muitas vezes, tentamos forçar relacionamentos correndo atrás do amor em vez de correr atrás de Deus. Mas quando o amor vem de Deus, você não precisa manipulá-lo, implorar por ele ou temer perdê-lo. Conexões divinas acontecem no tempo divino. Deus colocará a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. E quando ele o fizer, será claro. Não haverá confusão, apenas confirmação. Se você sente que está esperando endlessly ou que o amor passou por você, deixe-me lembrar. Deus nunca está atrasado. Ele não está ignorando suas orações. Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o momento perfeito em que seu caminho e o caminho da sua alma gêmea se alinharão. Confie nele, porque quando ele te apresentar à pessoa certa, será inegável. A oração é a ponte que conecta você ao plano perfeito de Deus, incluindo a pessoa que ele escolheu para você. Muitas pessoas buscam o amor em todos os lugares errados, confiando em emoções, aparências ou atrações passageiras. Mas quando você busca Deus primeiro, ele te conduz à pessoa que ele preparou para você. Veja Isaac. Abraão não enviou seu servo para encontrar qualquer mulher para seu filho, ele o enviou com uma oração, e o que aconteceu? Rebeca apareceu, não por sorte, mas porque Deus já havia arranjado o encontro, conforme Gênesis 24. O servo não correu atrás de uma multidão de mulheres ou escolheu alguém baseado no que o mundo valorizava. Ele orou e Deus respondeu. Se você realmente deseja uma alma gêmea de Deus, a oração deve ser sua base, não apenas um pedido rápido, mas uma vida de busca por Ele primeiro. Em vez de perguntar a Deus, quando vou encontrá-los, pergunte, faça-me pronto. Molde meu coração, guie meus passos.
Porque quando você está andando em alinhamento com Deus, você não precisará procurar desesperadamente. Ele te guiará diretamente à pessoa certa. Um relacionamento que começa com oração é sustentado por oração. A pessoa certa não será apenas uma resposta para a sua solidão, ela será uma resposta para seu propósito. E quando Deus a trouxer para a sua vida, você saberá, não por causa de um sentimento, mas pela paz que só Ele pode dar. Comenta a fé, se acredita no amor, dá um like para fortalecer e se inscreva, porque o final vai mexer com seu coração. Quando Deus escreve sua história de amor, não há confusão, apenas clareza. O mundo nos diz que o amor é imprevisível, que temos que passar por um coração partido após o outro para encontrar o certo. Mas não é assim que Deus trabalha. Quando Ele te apresenta a sua alma gêmea, não haverá caos, nem dúvidas constantes, nem necessidade de forçar as coisas a se encaixarem. Sua história de amor é escrita em paz. Pense em Adão e Eva. Adão não teve que sair procurando por sua alma gêmea. Deus trouxe Eva até ele no momento perfeito, conforme Gênesis 2, versículos 21 e 22. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que o Senhor Deus tomara do homem, formou uma mulher e a trouxe ao homem. Não havia suposições nem hesitações, apenas clareza divina. Esse mesmo Deus ainda está escrevendo histórias de amor hoje. Quando Ele te trouxer a pessoa certa, você não terá que convencê-la a te amar e você não terá que lutar pela atenção dela. O amor que vem de Deus é marcado por paz, não por confusão. Muitos relacionamentos hoje são construídos sobre instabilidade. Um dia, estão cheios de paixão. No outro, estão cheios de incerteza. Mas quando Deus está no centro, o amor é estável. Isso não significa que não haverá desafios, mas significa que sempre haverá uma base de confiança, respeito e fé. Se você está em um relacionamento cheio de dúvidas constantes, ansiedade ou turbulência, pode ser hora de se perguntar: isso é de Deus? Porque quando Ele te apresenta a pessoa certa, você não ficará adivinhando. Você terá paz que ultrapassa todo o entendimento, uma paz que te diz: este é o que preparei para você. Às vezes, antes que Deus possa te apresentar a sua alma gêmea, Ele tem que remover as pessoas erradas da sua vida. Muitas vezes, seguramos relacionamentos que nunca foram feitos para durar, pensando que podemos fazer com que funcionem. Nos convencemos de que, se tentarmos mais, orarmos mais ou comprometermos um pouco mais, talvez essa pessoa finalmente seja a certa. Mas Deus, em sua sabedoria, sabe quando alguém não é certo para nós e porque Ele nos ama, Ele os remove, mesmo que doa. Veja Abraão e Ló. Deus tinha uma grande promessa para Abraão, mas antes que ele pudesse abençoá-lo plenamente, Ló teve que sair, conforme Gênesis 13. Algumas pessoas estão na sua vida por uma temporada, não por uma vida inteira. E quando Deus vê que um relacionamento está te afastando do seu propósito, Ele intervém. Pode parecer rejeição, mas é realmente proteção. Pense nas vezes em que você implorou a Deus para que um relacionamento desse certo, apenas para olhar para trás depois e agradecer que não deu. Isso é a graça dele em ação. Quando um relacionamento não é dele, Ele permitirá que ele desvaneça. Não importa o quão forte você tente segurá-lo. E quando Ele fecha uma porta, não é porque Ele está sendo cruel, é porque Ele tem algo muito melhor à frente. Então, se Deus está removendo alguém da sua vida, confie nele. Solte o que Ele não ordenou. Não corra atrás do que Ele está tentando te libertar, porque quando Ele tira algo, é sempre para abrir espaço para a pessoa que Ele escolheu. Aquela que te amará
de uma maneira que reflete o seu amor perfeito. Deus não te apresenta a sua alma gêmea apenas para romantismo. Ele a apresenta por meio do propósito. A pessoa certa não é apenas alguém por quem você se apaixona. É alguém que te ajuda a cumprir seu chamado. Quando Deus une duas pessoas, não é apenas sobre sentimentos. É sobre uma missão. Veja Adão e Eva. Antes que Deus desse a Adão uma esposa, ele lhe deu um propósito. Adão foi colocado no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. E só então, Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, conforme Gênesis 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus não deu a Adão apenas uma companheira. Ele lhe deu uma auxiliadora, alguém que caminharia ao seu lado para cumprir o trabalho que Deus já havia designado a ele. O mesmo é verdade para você. O plano de Deus para a sua vida não é apenas sobre casamento, é sobre propósito. É por isso que ele frequentemente apresenta almas gêmeas em lugares de chamado. Pode ser no ministério, no serviço, na busca pela vontade dele. Sua alma gêmea não te distrairá do plano de Deus. Ela te levará mais fundo nele. Ela incentivará sua fé, fortalecerá seu compromisso e te inspirará a andar mais perto dele. Se você está esperando que Deus te apresente a pessoa certa, foque primeiro no seu propósito. Entre no que ele te chamou para fazer, porque quando você está totalmente rendido à vontade dele, você não terá que correr atrás do amor. Ele te encontrará exatamente onde você deveria estar. A oração é a chave que destranca o plano perfeito de Deus para a sua vida amorosa. Muitas pessoas procuram amor com suas próprias forças, por meio de aplicativos de namoro, círculos sociais ou esforços pessoais, sem primeiro buscar a Deus. Mas quando você ora, você alinha seu coração com a vontade dele, e ele te conduz à pessoa certa no tempo perfeito dele. Pense em Ana. Ela orou fervorosamente por um filho, derramando seu coração diante do Senhor. E Deus respondeu, conforme 1 Samuel 1. O mesmo princípio se aplica aos relacionamentos. Se você quer uma alma gêmea piedosa, você deve buscar Deus primeiro. Não apenas com uma oração rápida pedindo amor, mas com um estilo de vida de oração que entrega seus desejos a Ele. Comente bora. Agora, curte se está vibrando e se inscreve. Tem uma reviravolta incrível te esperando no final. Quando você ora, Deus prepara seu coração, refina seu caráter e remove qualquer coisa que não esteja alinhada com o melhor dele para você. Ele suaviza seu espírito para reconhecer a pessoa certa quando ela vier e te dá discernimento para saber quando algo não é dele. A oração não é apenas sobre pedir uma alma gêmea, é sobre se tornar a pessoa que Deus te chamou para ser. Uma história de amor que começa na oração é sustentada pela oração. Quando você permite que Deus lidere seu coração, em vez de emoções ou impaciência, você pode confiar que Ele te guiará a um relacionamento construído na fé, não em sentimentos passageiros. Se você está esperando por Deus, não apenas espere, ore, porque quando você ora, você não apenas encontra amor, você encontra o melhor de Deus. Quando Deus te apresenta a sua alma gêmea, não há confusão, apenas paz. O mundo ensina que o amor é cheio de incerteza, que relacionamentos devem ser complicados para serem reais. Mas não é assim que Deus trabalha. Quando algo é dele, é marcado por clareza, não por caos. Pense em Maria e José. A união deles não foi sem desafios, mas Deus lhes deu paz e confirmação ao longo do caminho. Quando José duvidou, Deus enviou um anjo para assegurá-lo que Maria fazia parte do plano divino dele, conforme Mateus 1, versículos 20, He ascended from the sky, like a beacon in the storm, beckoning us to the promised land of love and redemption. God
is not withholding love from us. He is preparing us for the one He has chosen, shaping our character, refining our hearts, and teaching us the lessons we need to learn. Many times we pray for the right person, but are we becoming the right person? He strengthens our faith, heals our past wounds, and teaches us to depend on Him. This season of preparation is not punishment, it is protection. God loves us too much to give us something before we are ready. He does not want our relationship to be built on insecurity, selfishness, or unhealed pain. He wants it to be founded on faith, trust, and love that reflects His own. Quando Deus te apresenta a sua alma gêmea, não há confusão, apenas paz. O mundo nos diz que o amor é imprevisível, que temos que passar por um coração partido após o outro para encontrar o certo. Mas não é assim que Deus trabalha. Quando Ele te apresenta a sua alma gêmea, não haverá caos, nem dúvidas constantes, nem necessidade de forçar as coisas a se encaixarem. Sua história de amor é escrita em paz. Pense em Adão e Eva. Adão não teve que sair procurando por sua alma gêmea. Deus trouxe Eva até ele no momento perfeito. Não havia suposições, nem hesitações. Apenas clareza divina. Esse mesmo Deus ainda está escrevendo histórias de amor hoje. Quando Ele te trouxer a pessoa certa, você não terá que convencê-la a te amar, e você não terá que lutar pela atenção dela. O amor que vem de Deus é marcado por paz, não por confusão. Muitos relacionamentos hoje são construídos sobre instabilidade. Um dia, estão cheios de paixão. No outro, estão cheios de incerteza. Mas, quando Deus está no centro, o amor é estável. Isso não significa que não haverá desafios, mas significa que sempre haverá uma base de confiança, respeito e fé. Se você está em um relacionamento cheio de dúvidas constantes, ansiedade ou turbulência, pode ser hora de se perguntar: isso é de Deus? Porque quando Ele te apresenta a pessoa certa, você não ficará adivinhando. Você terá paz que ultrapassa todo o entendimento. Uma paz que te diz: este é o que preparei para você. Às vezes, antes que Deus possa te apresentar a sua alma gêmea, Ele tem que remover as pessoas erradas da sua vida. Muitas vezes, seguramos relacionamentos que nunca foram feitos para durar, pensando que podemos fazer com que funcionem. Nos convencemos de que, se tentarmos mais, orarmos mais ou comprometermos um pouco mais, talvez essa pessoa finalmente seja a certa. Mas Deus, em sua sabedoria, sabe quando alguém não é certo para nós e porque Ele nos ama, Ele os remove, mesmo que doa. Veja Abraão e Ló. Deus tinha uma grande promessa para Abraão. Mas antes que ele pudesse abençoá-lo plenamente, Ló teve que sair. Algumas pessoas estão na sua vida por uma temporada, não por uma vida inteira, e quando Deus vê que um relacionamento está te afastando do seu propósito, Ele intervém. Pode parecer rejeição, mas é realmente proteção. Pense nas vezes em que você implorou a Deus para que um relacionamento desse certo, apenas para olhar para trás depois e agradecer que não deu. Isso é a graça dele em ação. Quando um relacionamento não é dele, Ele permitirá que ele desvaneça. Não importa o quão forte você tente segurá-lo. E quando Ele fecha uma porta, não é porque Ele está sendo cruel, é porque Ele tem algo muito melhor à frente. Então, se Deus está removendo alguém da sua vida, confie nele. Solte o que Ele não ordenou. Não corra atrás do que Ele está tentando te libertar, porque quando Ele tira algo, é sempre para abrir espaço para a pessoa que Ele escolheu, aquela que te amará de uma maneira que reflete o seu amor perfeito. Deixa um 2 nos comentários se quer mais vídeos assim, clica no like e se inscreva, porque o final tem uma surpresa que você não vai acreditar. Deus não te apresenta a sua alma gêmea
apenas para romantismo. Ele a apresenta por meio do propósito. A pessoa certa não é apenas alguém por quem você se apaixona, é alguém que te ajuda a cumprir seu chamado. Quando Deus une duas pessoas, não é apenas sobre sentimentos, é sobre uma missão. Veja Adão e Eva. Antes que Deus desse a Adão uma esposa, ele lhe deu um propósito. Adão foi colocado no jardim para cultivá-lo e guardá-lo, e só então Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Deus não deu a Adão apenas uma companheira, ele lhe deu uma auxiliadora, alguém que caminharia ao seu lado para cumprir o trabalho que Deus já havia designado a ele. O mesmo é verdade para você. O plano de Deus para a sua vida não é apenas sobre casamento, é sobre propósito. É por isso que ele frequentemente apresenta almas gêmeas em lugares de chamado. Pode ser no ministério, no serviço, na busca pela vontade dele. Sua alma gêmea não te distrairá do plano de Deus, ela te levará mais fundo nele. Ela incentivará sua fé, fortalecerá seu compromisso e te inspirará a andar mais perto dele. Se você está esperando que Deus te apresente a pessoa certa, foque primeiro no seu propósito. Entre no que ele te chamou para fazer, porque quando você está totalmente rendido à vontade dele, você não terá que correr atrás do amor. Ele te encontrará exatamente onde você deveria estar. A oração é a chave que destranca o plano perfeito de Deus para a sua vida amorosa. Muitas pessoas procuram amor com suas próprias forças, por meio de aplicativos de namoro, círculos sociais ou esforços pessoais, sem primeiro buscar a Deus. Mas quando você ora, você alinha seu coração com a vontade dele, e ele te conduz à pessoa certa no tempo perfeito dele. Pense em Ana. Ela orou fervorosamente por um filho, derramando seu coração diante do Senhor. E Deus respondeu. O mesmo princípio se aplica aos relacionamentos. Se você quer uma alma gêmea piedosa, você deve buscar Deus primeiro, não apenas com uma oração rápida pedindo amor, mas com um estilo de vida de oração que entrega seus desejos a Ele. Quando você ora, Deus prepara seu coração, refina seu caráter e remove qualquer coisa que não esteja alinhada com o melhor dele para você. Ele suaviza seu espírito para reconhecer a pessoa certa quando ela vier e te dá discernimento para saber quando algo não é dele. A oração não é apenas sobre pedir uma alma gêmea, é sobre se tornar a pessoa que Deus te chamou para ser. Uma história de amor que começa na oração é sustentada pela oração. Quando você permite que Deus lidere seu coração, em vez de emoções ou impaciência, você pode confiar que Ele te guiará a um relacionamento construído na fé, não em sentimentos passageiros. Se você está esperando por Deus, não apenas espere, ore. Porque quando você ora, você não apenas encontra amor, você encontra o melhor de Deus. Quando Deus te apresenta a sua alma gêmea, não há confusão, apenas paz. O mundo ensina que o amor é cheio de incerteza, que relacionamentos devem ser complicados para serem reais. Mas não é assim que Deus trabalha. Quando algo é dele, é marcado por clareza, não por caos. Pense em Maria e José. A união deles não foi sem desafios, mas Deus lhes deu paz e confirmação ao longo do caminho. Quando José duvidou, Deus enviou um anjo para assegurá-lo que Maria fazia parte do plano divino dele. Quando o amor vem de Deus, ele o confirma. Não há necessidade de questionamentos intermináveis, nem medo de que eles vão ficar ou partir. Sua história de amor é estável, inabalável e coberta pela paz dele. Muitas pessoas permanecem em relacionamentos que trazem mais estresse do que alegria, pensando que só precisam se esforçar mais para fazer durar. Mas o amor de Deus não parece uma batalha constante por segurança, ele parece descanso.
Isso não significa que o relacionamento será perfeito, mas será fundamentado na fé, não no medo. Então, se você se encontra em uma situação onde está sempre ansioso, duvidando ou se sentindo inquieto, pergunte a si mesmo: isso é de Deus? Porque quando Ele traz a pessoa certa para a sua vida, você não terá que forçar e você não terá que adivinhar. A paz dele será a sua confirmação. Uma alma gêmea não é alguém que te completa. Apenas Deus pode fazer isso. O mundo promove a ideia de que estamos incompletos até encontrarmos a pessoa certa. Mas isso não é bíblico. Deus nunca pretendeu que outro ser humano preenchesse os lugares mais profundos dos nossos corações. Esse espaço pertence a Ele sozinho. Veja Jesus e a mulher no poço. Ela passou por vários relacionamentos, procurando amor, procurando realização, mas nada a satisfez. Então, ela conheceu Jesus e Ele lhe ofereceu algo que nenhum relacionamento jamais pôde: água viva, a única coisa que poderia verdadeiramente satisfazer sua alma. Muitas pessoas entram em relacionamentos esperando que outra pessoa cure suas feridas, apague suas inseguranças ou dê propósito a elas. Mas, quando olhamos para uma pessoa para fazer o que só Deus pode fazer, nos preparamos para a decepção. Nenhum marido, nenhuma esposa, nenhum relacionamento pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Uma alma gêmea não é destinada a te completar, mas a te complementar. Ela é uma parceira no seu propósito, alguém que caminha ao seu lado enquanto vocês dois buscam a Cristo. Um relacionamento saudável é duas pessoas inteiras se unindo, não duas pessoas quebradas tentando consertar uma a outra. Quando Deus é sua fundação, o amor se torna uma bênção, não um fardo. Você não precisa de alguém para te fazer inteiro. Você precisa de alguém que te lembre que você já é inteiro em Cristo. A palavra de Deus é o guia supremo para reconhecer sua alma gêmea. O mundo dá muitas opiniões sobre o amor. Filmes, redes sociais e até amigos podem te dizer como encontrar a pessoa certa, mas há apenas uma fonte de verdade, e essa é a Bíblia. Se você quer saber como é o verdadeiro amor, você deve olhar para a palavra de Deus. Pense no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando se trata de relacionamentos, Deus não nos deixa no escuro. Sua palavra está cheia de sabedoria sobre amor, casamento e as qualidades de um parceiro piedoso. Se dependermos apenas das nossas emoções, podemos ser enganados. Sentimentos passam, mas a verdade de Deus permanece. A Bíblia nos ensina que o verdadeiro amor é paciente, bondoso, altruísta e puro, conforme 1 Coríntios 13, versículos 4 a 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não busca os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ela nos adverte para não sermos unidos desigualmente, conforme 2 Coríntios 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Ela nos mostra que o casamento não é apenas sobre romantismo, mas sobre refletir o amor de Cristo pela Igreja, conforme Efésios 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, antes de perguntar, essa pessoa é a certa? Pergunte, esse relacionamento está alinhado com a palavra de Deus? Porque quando Deus te apresenta a sua alma gêmea, o amor dela será como o de Cristo, fiel, sacrificial e enraizado na verdade.
Se um relacionamento te afasta de Deus, não é dele. Mas quando ele está no centro, o amor se torna o que sempre foi destinado a ser, um reflexo do seu amor perfeito. Deus te apresenta a sua alma gêmea quando seu coração está totalmente rendido a ele. Muitas pessoas desejam um relacionamento piedoso, mas não estão dispostas a deixar Deus tomar o controle de sua vida amorosa. Elas se agarram aos seus próprios cronogramas, suas próprias preferências e seu próprio entendimento. Mas, no momento em que você verdadeiramente se rende, você abre espaço para Deus agir de maneiras que vão além da sua imaginação. Pense em Abraão e Isaque. Quando Deus pediu a Abraão que colocasse Isaque no altar, foi um teste de rendição. Abraão amava seu filho, mas amava Deus mais. E porque ele estava disposto a confiar em Deus completamente, ele viu a provisão milagrosa de Deus, conforme Gênesis 22. O mesmo princípio se aplica aos relacionamentos. Quando você rende seus desejos a Deus, Ele te abençoa de maneiras muito maiores do que você poderia ter planejado. Rendição não significa que você para de desejar amor. Significa que você para de tentar controlá-lo. Significa que você confia em Deus o suficiente para dizer: Senhor, entrego meu coração, meu futuro e meus relacionamentos a Ti. Confio que Teu tempo é melhor que o meu e Teu plano é maior que o meu. Muitas pessoas lutam com a espera, pensando que Deus as esqueceu, mas a espera não é tempo desperdiçado, é preparação. Deus sabe o momento exato em que você e sua alma gêmea estarão prontos para se encontrarem, e quando Ele os unir, você verá, porque cada atraso, cada porta fechada e cada momento de rendição valeu a pena. Porque os planos dele são sempre melhores que os nossos. Deus te apresenta a sua alma gêmea quando você está focado nele, não apenas em encontrar o amor. Muitas vezes, as pessoas fazem dos relacionamentos sua principal busca, constantemente procurando, esperando e até se preocupando com quando encontrarão o certo. Mas, quando você faz de Deus sua prioridade e tudo mais, incluindo sua alma gêmea, se encaixa de acordo com o plano perfeito dele. Veja Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo não é apenas sobre bênçãos materiais. Ele se aplica a todas as áreas da sua vida, incluindo relacionamentos. Quando você corre atrás de Deus, Ele cuida dos detalhes. Quando você foca nele, Ele alinha seus passos e te conduz à pessoa certa na hora certa. Ruth não saiu procurando por Boaz. Ela estava ocupada sendo fiel, trabalhando nos campos, servindo a Noemi e seguindo a Deus. E, no meio da sua fidelidade, Deus a apresentou ao homem que ele havia preparado para ela, conforme Ruth 2:4. O mesmo é verdade para você. Sua alma gêmea não será encontrada na desesperação, mas na devoção. Quando você está totalmente engajado no seu chamado, servindo, crescendo e aprofundando sua fé, Deus orquestrará sua história de amor de uma maneira que nenhum esforço humano jamais poderia. Então, em vez de perguntar: quando encontrarei o certo? Comece a perguntar: estou buscando Deus com todo o meu coração? Porque quando Ele é seu foco, o amor te encontrará no tempo perfeito dele. Deus te apresenta a sua alma gêmea no tempo perfeito dele, não no seu. Uma das coisas mais difíceis para as pessoas aceitarem é que o relógio de Deus nem sempre coincide com o nosso. Queremos amor agora. Queremos respostas imediatamente. Mas Deus trabalha em estações, e Ele sabe exatamente quando você e sua alma gêmea estarão prontos, um para o outro. Pense em Sara e Abraão. Deus prometeu a eles um filho, mas anos se passaram e nada aconteceu. Eles ficaram impacientes e tentaram tomar as rédeas, levando a dor e complicações.
conforme Gênesis 16. O mesmo acontece quando corremos à frente de Deus nos relacionamentos. Quando forçamos algo antes do tempo, podemos acabar com um coração partido em vez de uma bênção. A espera não é punição, é preparação. Deus não está apenas preparando alguém para você. Ele está preparando você para essa pessoa. Ele pode estar te ensinando paciência, curando feridas do seu passado ou construindo seu caráter. Ele pode estar alinhando circunstâncias para que quando vocês se encontrarem, tudo se encaixe sem esforço. Se você está em uma temporada de espera, não veja isso como um atraso, veja como alinhamento divino. Confie que Deus sabe o que está fazendo. Quando o tempo estiver certo, o amor virá naturalmente, sem esforço, sem forçar, sem ansiedade. Porque quando Deus escreve sua história de amor, ela sempre vale a espera. Deus te apresenta a sua alma gêmea de uma maneira que traz glória a Ele. Sua história de amor não é apenas sobre você, é sobre Ele. Quando Deus une duas pessoas, não é simplesmente para romantismo ou companhia, é para refletir seu amor, seu propósito e sua fidelidade. Seu relacionamento é destinado a ser um testemunho da bondade dele. Veja a história de Maria e José. A união deles não era apenas sobre eles. Fazia parte do plano divino de Deus. A obediência, a fé e o amor deles desempenharam um papel em trazer Jesus ao mundo. Quando Deus te dá uma alma gêmea, não é apenas para sua felicidade, é para que juntos vocês possam glorificá-lo, servi-lo e cumprir o propósito que ele tem para suas vidas. O relacionamento certo te aproximará de Deus, não te afastará dele. Ele te tornará mais forte na fé, mais comprometido com sua palavra e mais ansioso para servi-lo. Se um relacionamento te afasta de Deus, não é dele. Mas, quando ele está no centro, seu amor brilhará como um testemunho para aqueles ao seu redor. Quando Deus te apresenta a sua alma gêmea, não será apenas sobre sentimentos, será sobre propósito. Sua história de amor será uma que aponta para Ele, mostrando ao mundo que quando confiamos em Deus, Ele escreve as histórias mais bonitas. Ao refletir sobre a mensagem do vídeo, sinto meu coração pulsar com uma mistura de esperança e reverência, como se estivesse ouvindo o chamado de Deus em meio ao som de um violão que ecoa numa roda de amigos. A ideia de que Deus tem um plano perfeito para o amor, uma alma gêmea destinada a caminhar conosco, ressoa profundamente na alma brasileira, onde a fé e a conexão humana são como o sol que ilumina nossas praias. O texto nos lembra que assim como o café quente que tomamos pela manhã, a espera pelo amor exige paciência, mas traz um sabor que vale a pena. A narrativa sobre a preparação divina, não apenas de alguém para nós, mas de nós para essa pessoa, me fez repensar as vezes em que me senti ansioso, questionando por que o amor ainda não chegou. No Brasil, onde a vida é celebrada com intensidade, seja no carnaval ou num churrasco em família, é fácil querer apressar as coisas. Mas o vídeo me ensinou que Deus não trabalha na nossa pressa, Ele trabalha na nossa fé, como diz Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa promessa é um lembrete de que quando buscamos a Deus, Ele alinha nossos caminhos. A história de Ruth e Boaz, citada no vídeo, me tocou profundamente. Ruth não correu atrás do amor. Ela foi fiel, trabalhou com dedicação e confiou em Deus, conforme narrado em Ruth 2:4. Isso me fez perceber como às vezes tento controlar minha vida amorosa, buscando atalhos em vez de confiar no plano divino. No contexto brasileiro, onde a comunidade é tão valorizada, aprendi que o amor verdadeiro não é só sobre paixão, mas sobre propósito.
Deus nos prepara para alguém que não apenas aquece nosso coração, mas também nos ajuda a cumprir nossa missão. Outra lição poderosa é a importância da oração. Em João 16, versículo 24, está escrito: Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Orar não é apenas pedir por amor, mas pedir para sermos moldados, para que nosso coração esteja pronto. Isso me desafia a reservar tempo diário para falar com Deus, como fazemos ao compartilhar histórias com amigos num barzinho. Aplicar essas lições na vida é transformador. Decidi focar em crescer na fé, sendo mais intencional em minha obediência a Deus, como cuidar das pequenas coisas, ser honesto no trabalho, paciente com a família, generoso com os outros. Quero deixar de lado a ansiedade por encontrar alguém e, em vez disso, me preparar para ser a pessoa certa, com um coração alinhado com os valores de Deus. Isso significa perdoar mágoas passadas, como aprendemos em Colossenses 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Também pretendo viver com autenticidade, refletindo a luz de Cristo em cada gesto, como o sorriso que oferecemos a um vizinho. No Brasil, onde a espiritualidade é tão viva, essas escolhas podem transformar não só minha vida, mas também inspirar quem está ao meu redor, como uma onda que começa pequena e cresce no mar. A espera não é um fardo, mas uma oportunidade de crescer, de se tornar alguém que reflete o amor de Deus. Confiar no tempo dele é como esperar o sol nascer após uma longa noite. A certeza de que a luz virá nos dá paz. Galera, se essa mensagem acendeu uma chama no seu coração, bora espalhar essa esperança? Deixe um like para apoiar, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal para não perder nada. Nos comentários conta: o que você vai fazer hoje para confiar mais no plano de Deus? Tô esperando sua resposta, hein?